irmãos, graça e paz. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar juntos aqui, de poder louvar e adorar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, os poucos que estão aqui reunidos, e louvar a Deus principalmente pela vida de vocês que estão acompanhando esse culto aí e que estão mantendo esta comunhão, ainda que à distância, mas mantendo a união com o povo de Deus. Você que entende que é importante separar um tempo da sua vida para oferecer culto ao Senhor, para, junto com outros irmãos, louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você para, no início desse culto, ler comigo o livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 29. Por gentileza, abra sua Bíblia. Você tem uma Bíblia aí na sua casa? Pegue agora, abra no Salmo 29 e vamos ler juntos a palavra do Senhor. O nome do Senhor deve ser sempre louvado e glorificado, independente das circunstâncias. Nosso Deus continua sentado no trono e continua sendo digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Salmo 29, os irmãos estão aí projetando também na sua tela, você pode acompanhar por aí, caso não tenha uma Bíblia. Está escrito assim na palavra do Senhor: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Vamos falar com esse Deus que preside sobre tudo e sobre todos. Vamos louvar e glorificar o nome desse Deus, que é o único que pode dar paz ao seu povo. A voz do Senhor é poderosa. Tomara todos nós, ao longo desse culto, mais uma vez, possamos ouvir a voz do Senhor. Vamos falar com Deus em nome de Jesus e preparar o nosso coração para ouvir a sua voz. Deus querido, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui para te prestar culto, para adorar o seu nome, para te glorificar e te honrar. Meu Deus, os teus servos, ainda que à distância, os teus servos agora a partir dos seus lares, do lugar onde estão também, Senhor, juntos, adorando o seu nome, glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, pela certeza da sua presença conosco. Obrigado, Senhor, pela certeza de que nós temos, de que o Senhor continua presidindo sobre tudo e sobre todos. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos, que é o Senhor quem fortalece o teu povo, que é o Senhor quem dá paz ao teu povo. Ah, Senhor, como é bom ouvir sua voz. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor despedaça a penha. A voz do Senhor lança chamas. A voz do Senhor faz parir. A voz do Senhor dá vida. A voz do Senhor é que controla todo esse universo. Tudo está sob o seu domínio. Tudo está sob as suas ordens. Basta uma palavra sua, basta uma ordem sua, e todo o universo se movimenta, Pai. Tu és o Senhor, por isso tributamos a Ti a glória devida ao Seu nome, tributamos a Ti honra e glória, tributamos a Ti a honra e a glória que são devidas a Ti. Te adoramos, Senhor, na beleza da Sua santidade, reconhecemos o Seu senhorio e a Sua glória. Fala conosco mais uma vez, Senhor, fala por meio dos louvores, fala, Senhor,
consola, conforta, edifica o teu povo mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, exorta-nos, ó Deus, nós estamos prontos, dispostos a ouvir sua voz. Fala conosco, Senhor, seja para nos consolar, seja para nos edificar, seja para nos exortar. Nós queremos e precisamos ouvir a sua voz. Manifesta-se aqui, Senhor. Manifesta-se no lar de cada um dos nossos irmãos agora. Manifesta-se, Senhor, na vida daquele que está participando deste culto agora, que está ouvindo esta palavra agora. Senhor, manifesta-se em nome de Jesus. Manifesta-se, ó Deus, levando saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Senhor, cura o teu povo, em nome de Jesus, meu Deus, para a glória do seu nome. É na sua presença que estamos e cremos, ó Deus, na sua presidência. Cremos que é o Senhor quem preside sobre tudo e sobre todos. Cremos, Senhor, que o Senhor é que fortalece o teu povo. Cremos que o Senhor é aquele que dá paz ao teu povo. Louvado seja o seu nome. Te adoramos, meu Deus. Te bendizemos, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Não por nós, não com mérito nosso, não com justiça própria, mas em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Entramos na sua presença agora e te oferecemos culto de louvor e de adoração ao teu santo nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, sejam bem-vindos a esse culto. Adore ao Senhor, Ele está entre nós. Adore ao Senhor, Ele está com você aí onde quer que você esteja. Adore ao Senhor, Ele é digno de ser adorado. Aleluia. Amém. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Graça e paz, irmãos. Que bom que você pode estar mesmo à distância presente aqui conosco nesta noite. Você já marcou um encontro com alguém em algum momento? Você já agendou um compromisso com uma pessoa algum dia, em algum momento? E sempre que nós fazemos isso, meus irmãos, nós criamos uma expectativa do que irá acontecer nesse encontro, do que irá acontecer neste compromisso. Cada um de nós que estamos aqui, nós também marcamos um encontro. E nós marcamos um encontro com o nosso Deus. Saiba que nós precisamos ter expectativa desse encontro. O que você espera do Senhor esta noite? Você quer sentir a presença dEle? Você quer ouvir a voz dEle? Você quer ser cheio do Espírito Santo nesta noite? Então, peça. Entre na presença do Senhor nesta noite, nesse propósito. E saiba que o nosso Deus, Ele já está presente aqui no templo. Ele já está presente aí na sua casa, onde você estiver cultuando ao Senhor. E Ele tem também uma expectativa de nós. E essa expectativa é que nós possamos realmente nos entregar e nos derramar na presença dEle. Esta é a hora, irmãos, que nós temos de entrar na presença do Senhor, da maneira como nós estamos. Se nós formos estarmos prontos, estarmos preparados, nós jamais estaremos, nós jamais o faremos. A palavra do Senhor nos diz que venha como estás. Esta é a hora. Então louve ao Senhor conosco nesta noite, amém?
Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele meu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Escolha, irmãos, nessa noite a melhor parte. E essa parte é estar cultuando ao Senhor. É prestar o seu culto de louvor e adoração. Amém? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, 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 vem. Aleluias. A Bíblia nos ensina e nos mostra que todos aqueles que tiveram um encontro com o nosso Senhor, com o nosso Salvador Jesus Cristo,
elas saíram diferentes desse encontro. Cada um que teve um encontro com o Senhor, ele saiu ali da presença dele transformado. Recebeu ali um novo coração. Todos nós que aqui estamos, a maioria de nós já teve esse encontro com o nosso Senhor e já recebemos esse coração novo. Então que esse novo coração possa produzir os frutos que se esperam de um coração que ama em Cristo. Amém? Então louve ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. E Ele é coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declare. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. E lembre-se disso. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Pastor.
Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos preserve em comunhão e nos abençoe. Eu queria que você, nesse momento, lesse comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Segunda aos Coríntios 9. Aí na tela do seu computador, do seu smartphone, está aparecendo a chave Pix da nossa igreja, número da conta, para que você que deseja fazer uma oferta, você que deseja devolver o seu dízimo, tenha a comodidade de aí, a partir da sua casa, você poder fazer isso. Deus abençoe grandemente e que nada falte para você. E a todos aqueles que são membros da nossa igreja, conhece alguém, que está perto de alguém, que está também com qualquer necessidade, em nome de Jesus, vamos dividir esse momento uns com os outros. Se você conhece alguém que está passando dificuldade, não deixe que essa pessoa sofra sozinha. Nos procure a igreja, procure a diaconia. De alguma forma nós vamos ajudar, em nome de Jesus. Então, qualquer um que tiver necessidade, que você saiba que é perto de você, que é seu vizinho, que é seu parente, nos procure. O pouco que nós temos, nós dividimos. Em nome de Jesus, que você não fique sofrendo sozinho. Especialmente se você é membro dessa igreja. Nós temos um compromisso com você. Nós temos um compromisso com sua família. Então, não sofra, não fique com necessidades básicas e calado, não é? Em nome de Jesus, procure a sua igreja, procure seu pastor, procure os diáconos da sua igreja, procure algum irmão e diga: olha, irmão, eu estou passando necessidade, eu estou com dificuldade, que nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para suprir essa sua necessidade, em nome de Jesus. Esse é um compromisso nosso. E você que tem sido abençoado, sua mesa tem sido farta, mesmo em tempos de dificuldade como o Brasil e o mundo está passando. Você é um privilegiado, você é um abençoado. Reconheça isso, valorize isso e também ajude a minimizar a dor e o sofrimento daqueles que estão sofrendo. Que você possa fazer a sua oferta. Você, ofertando na casa do Senhor, estará contribuindo para que haja mantimento na casa do Senhor, para que ninguém passe necessidade perto de nós. Em nome de Jesus. Você que é dizimista, tem consciência do seu compromisso com Deus e com a obra de Deus. Então, em nome de Jesus, seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas para a glória do Senhor. Isso faz parte da nossa comunhão, de ajudar uns aos outros. A palavra de Deus está escrito assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é poderoso para fazer-vos abundar em toda boa obra. Deus é poderoso para, enriquecendo-vos, suprir toda a vossa necessidade para toda generosidade. Deus nos dá com o objetivo de que nós sejamos generosos. O Senhor faz abundar em nossa vida para que nós possamos também ser generosos com aqueles menos favorecidos ou que estão em situação difícil. Em nome de Jesus, seja generoso. Em nome de Jesus, se Deus tem te abençoado, aprenda a abençoar também. E por sua causa, muitos darão graças a Deus. Que em nome de Jesus, por causa dessa igreja, muitas famílias possam dar graças a Deus. Enquanto essa igreja estiver com a porta aberta, enquanto houver recursos, esses recursos também chegarão nas mãos e na mesa daqueles mais necessitados. Então, nos ajude a ajudar, seja uma bênção, e
que por sua causa muitas pessoas venham dar graças a Deus. Se você quer ajudar de alguma forma com a cesta básica, tem alimento em abundância na sua casa, você não quer sair de casa, nos avise, nós enviaremos alguém até você com toda a proteção, com todo o cuidado, para retirar a sua doação e fazer chegar na mão dos mais necessitados. Não deixe de continuar ofertando a casa do Senhor, não deixe de continuar devolvendo os dízimos. Há necessidades, há compromissos, há responsabilidades a serem honradas, e nós confiamos em Deus e na generosidade do povo de Deus também. Aí na sua casa mesmo, feche seus olhos e ore conosco. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu cuidado para com as nossas vidas, muito obrigado pela sua provisão neste lugar. O Senhor não tem deixado faltar o básico, não tem deixado faltar e tem suprido cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Senhor, porque muitas vidas têm sido levantadas para ajudar a manutenção dessa obra. Homens e mulheres, ó Deus, cheios do seu Espírito Santo, cheios de generosidade, de consciência, têm sido levantados como ofertantes e como dizimistas nesse lugar. Eu te louvo pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Pai, se algum dos teus servos que regularmente ofertava, que regularmente devolvia os dízimos, e que por conta, Senhor, das circunstâncias, tem sofrido perdas, tem estado em dificuldades, meu Deus, em nome de Jesus, por sua graça e misericórdia nós oramos. Abençoa esta pessoa, abre portas na vida dela, supre as suas necessidades, Pai, em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do seu nome. Meu Deus, neste lugar nós temos responsabilidades e compromissos. Pedimos, Senhor, ajuda-nos a honrar nossos compromissos. Ajuda-nos, ó Deus, a estender a mão aos necessitados. Ajuda-nos a ser bênção na vida de outras pessoas, Pai. Que outras pessoas possam agradecer ao Senhor e glorificar ao Senhor pela generosidade desta igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós seguimos crendo que o Senhor é aquele que dá pão e semente. É o Senhor quem multiplica a nossa sementeira. É o Senhor quem multiplica a nossa colheita. É o Senhor quem nos abençoa, para que nós também possamos ser generosos e abençoadores na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos seguir louvando ao Senhor. Essa é uma noite importante para nós. É noite que nós nos reunimos para dar culto ao nosso Deus. Então continue adorando ao Senhor. Não se distraia. Você não tem a possibilidade de estar aqui conosco, mas aí na sua casa, consagre esse tempo ao Senhor. Não se distraia com outra coisa. É hora de adorar ao Senhor, é hora de louvar o seu nome. Sigamos louvando e adorando o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Da minha adoração, ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. Com meu canto te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor. Amém. Glória a Deus. É hora de ouvirmos a palavra do Senhor nessa noite que é especial para nós. Como todas as noites de domingo, nós nos reunimos para adorar, louvar o nome do Senhor juntos. Hoje o Senhor nos preparou esta oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor. E você aí da sua casa também, entregando o seu culto ao Senhor. Nós estamos gratos a Deus por isso. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde, condição de estar na presença dEle, de adorá-lo. Então aproveite cada oportunidade que o Senhor tem te dado para adorar o nome do Senhor. Nós já vamos ler a palavra do Senhor, mas antes eu queria convidar você para uma oração, ainda que breve, mais uma oração de gratidão ao Senhor, pela vida dos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, que estão adorando ao Senhor neste lugar, que estão ministrando esse culto, pedindo que Deus abençoe a sua vida e o seu lar. Vamos orar por esses irmãos. Quero também orar com você em favor daqueles irmãos nossos que gostariam de estar cultuando a Deus neste momento e não podem estar aqui no templo, não têm acesso à internet, não tem como estar participando dos cultos neste momento. Alguns estão enfermos, alguns estão abalados emocionalmente, sem condição alguma de participar, mas nós queremos orar por esses irmãos, clamar a Deus em favor de cada um deles. Então, em nome de Jesus, ore conosco para que o Deus de misericórdia e de paz alcance cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Quero clamar também em favor daqueles irmãos que estão impossibilitados de trabalhar, que precisam estar sustentando suas famílias e estão impossibilitados de trabalhar neste momento. É um tempo difícil, mas vamos clamar ao Senhor para que Deus, que é rico em misericórdia, venha suprir a necessidade de cada um. Alguns dependiam de
seu salário de eventos que foram suspensos. Alguns têm suas empresas, estão impossibilitados de trabalhar, de ganhar o seu sustento, ainda que mantenha as suas obrigações, as suas responsabilidades, os seus compromissos. Então nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia do seu povo, orar pela nossa nação de forma geral, mas em especial por aqueles que são cristãos, que são servos do Deus vivo, para que eles não se deixem abalar, para que não surja no coração deles nenhuma raiz de amargura, para que o Senhor possa sustentar e manter em paz aqueles que são dele. Em nome de Jesus, oremos. Pai, mais uma vez entramos na sua presença agora, Senhor, nos preparando para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra, mas antes, Senhor, queremos clamar a Ti, suplicar o Teu favor e a Tua misericórdia, Deus, em favor do Seu povo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Deus, por esses Teus servos que reunidos neste lugar estão, Senhor, trabalhando para que a Sua palavra, para que a adoração ao Seu nome, para que outros tenham a possibilidade também, Pai, de Te louvar e Te adorar nesta noite. Meu Deus, que o Senhor possa guardar cada um dos Teus servos, Pai. Que o Senhor venha suprir as suas necessidades, não apenas desses que estão aqui, mas todos aqueles, ó Deus, que estão também impossibilitados de nesse momento trabalhar, ganhar o sustento para a sua família, aqueles, ó Deus, que têm compromisso com funcionários, aqueles, ó Deus, que têm o seu negócio próprio e que têm sido, Senhor, solapado por essa circunstância, por essa situação que o nosso país vive. O Senhor é poderoso, Deus, para reverter, para mudar essa história. E enquanto nós passamos pelas dificuldades, que o Senhor estenda a sua mão e supra cada necessidade do seu povo. Leva paz aos corações mais uma vez essa noite, Pai. Por meio da sua palavra, leva paz aos corações. Em nome de Jesus, Deus, que o teu servo que está angustiado, que o teu servo que tem responsabilidades a serem supridas, a serem honradas, e está, Senhor, aflito por causa das circunstâncias. Meu Deus, ensina cada um de nós a descansar em Ti, a confiar em Ti, saber que Tu és fiel e que é o Senhor quem supre a nossa necessidade. Pai, ensina o Teu povo a continuar esperando e confiando no Senhor. Meu Deus, mais que isso, usa as nossas vidas, Senhor, para influenciar outras vidas de forma positiva, para que outros também passem a esperar e a confiar no Senhor, que é fiel para com aqueles que em Ti esperam. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco essa noite por meio da Sua palavra, como tem feito tantas noites e domingo neste lugar. Faz mais uma vez, Senhor, toca os corações, que a Sua palavra, Senhor, possa ser como água fria em terra sedenta, que a Sua palavra, Senhor, possa atingir o objetivo. Nós cremos que a Sua palavra nunca volta vazia, antes ela cumpre aquilo que lhe apraz. Faz mais uma vez essa noite, fala conosco, ministra aos nossos corações, ajuda-nos a permanecer firmes e confiantes no Senhor, para a honra, para a glória e para louvor do Seu nome oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidá-los para nós lermos juntos um texto da palavra de Deus, que está na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 12, por favor. Nós vamos ler apenas um versículo aqui de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 15. Tempinho para que todos vocês possam aí localizar esse texto. Abra a sua Bíblia, é importante, você que está em casa, abra a sua Bíblia. Se estiver impossibilitado, aí na tela do seu computador também está sendo projetado esse versículo. Glória a Deus. Como o próprio nome diz dessa carta, essa carta foi escrita a cristãos hebreus. Os primeiros cristãos eram todos hebreus. Foi lá em Israel que Jesus iniciou o seu ministério, iniciou com os hebreus. Depois de um tempo, os hebreus foram dispersos, eles foram expulsos das suas casas, foram expulsos das suas cidades,
tiveram que abandonar suas famílias e saíram naquilo que ficou conhecido como a diáspora, se espalharam para vários lugares do mundo. E então o Senhor toca o coração desse escritor, que tinha um coração pastoral, que tinha preocupação com os seus irmãos, com os cristãos recém-convertidos e já enfrentando dificuldades tão grandes. E ele então escreve a esses irmãos, exortando-os a não abandonar a fé, a não se deixar levar pelas circunstâncias, a não se deixar abater com o sofrimento, a não abandonar aquele que é o seu único e suficiente Salvador, aquele que é o autor e consumador da sua fé. Os dias eram difíceis, os dias eram terríveis. Esses irmãos enfrentavam muito sofrimento, muitas perdas. Era um tempo de perdas irreparáveis, era um tempo de tristezas enormes. Muitos cristãos estavam sendo mortos, gente de Deus, gente abençoada de Deus, gente que amava Jesus, e passando por sofrimentos horríveis. E muito por causa desses sofrimentos, alguns desses irmãos estavam abandonando a fé, estavam voltando atrás. E o escritor da carta aos Hebreus escreve para mostrar a esses irmãos que eles tinham feito a melhor escolha, que eles tinham entregue a vida deles aos cuidados de Jesus e que não há nada melhor a se fazer em nenhuma circunstância, mas especialmente nos tempos difíceis, especialmente nos dias de dor, nos dias de sofrimento. É nesse tempo especialmente que fica ainda mais evidente a vantagem de conhecer a Cristo, a vantagem de pertencer a Cristo, a vantagem de ser membro da igreja, membro do corpo de Cristo aqui nessa terra. Há riscos, irmãos, os dias são maus e são nesses dias também que os riscos aumentam. Então, ele escreveu essa carta e esse versículo especialmente tocou meu coração e eu quero dividi-lo com você. Hebreus capítulo 12, versículo 15, está escrito assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja, eu repito, era uma preocupação pastoral. Alguém dizendo: irmãos, prestem atenção, irmãos, sejam diligentes, irmãos, fiquem ligados, fiquem atentos. O tempo é de dificuldade, irmãos, e infelizmente muitas pessoas, quando se deparam com a dificuldade, quando se deparam com o dia mau, com a situação difícil, têm a tendência de abandonar a fé. E mais que isso, corre o risco de permitir que no seu coração nasça e cresça uma raiz de amargura. Essa raiz de amargura contamina a eles próprios, e essa raiz de amargura, ainda crescendo, contaminam outros que estão à sua volta. Irmãos, o influenciar alguém é inevitável. Eu e você estamos sempre influenciando alguém. Você não tem como não influenciar. Não é algo que está no seu controle. Você não pode dizer assim: bom, hoje eu não quero influenciar ninguém. Independe de você. Querendo ou não, você estará sempre influenciando alguém. O desafio para nós que somos cristãos, seguidores de Cristo, é que nós sejamos boas influências. É que a gente influencie positivamente. Mas, aqui e acolá, no meio do povo de Deus, algumas pessoas são levantadas e influenciam negativamente. Se deixam levar e passam a ser influência negativa. Passam a deixar produzir no seu coração raiz de amargura. O escritor aos Hebreus, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, e os seus destinatários também, as pessoas que leriam, que receberiam essa carta
Muitos deles também eram especialistas em Antigo Testamento, conheciam muito bem a palavra de Deus, conheciam muito bem a fala, especialmente de Moisés. E esse texto aqui, essa frase, raiz de amargura, que não era muito comum na época, entre outros povos, mas no meio do povo de Deus era uma frase muito comum. Não permitir que surja no seu coração uma raiz de amargura. Quando ele escreve isso aqui, esse autor está fazendo referência a uma fala de Moisés lá no Antigo Testamento. O que é raiz de amargura? Que mal é esse que deveria ser evitado a qualquer custo? Que mal é esse que o povo de Deus deveria prestar atenção, e atenção de forma diligente, para não se envolver, para não produzir, e para sequer dar espaço para que essa raiz de amargura fosse brotando no meio do seu povo. Essa raiz de amargura, irmãos, via de regra, nos torna intolerantes. A gente já não suporta mais as outras pessoas. A gente já não sabe mais lidar com as outras pessoas. Essa raiz de amargura nos torna individualistas muitas vezes. Nós começamos a pensar apenas em nós e nos torna indiferentes. Intolerância, individualismo e indiferença. Todas essas coisas surgem a partir de uma raiz de amargura. Cuidado, é a fala do escritor aqui. Cuidado para que alguns de vocês não permita, justificando as dificuldades, justificando pelas dificuldades e pelos maus dias, a permissão para agir e proceder de forma amarga, para falar de forma amarga, para reagir de forma amarga, forma que causa dissabor, que é ruim, que ninguém quer ter na boca, algo que seja de gosto amargo. E pior, que de repente pela dosagem, pela quantidade, por deixar-se multiplicar essa amargura, acaba inclusive fazendo mal a outros, como diz aqui, contaminando a muitos outros. O autor aos Hebreus aqui estava se referindo ao texto de Deuteronômio 29:18. E é o único versículo que eu gostaria de ler ainda com você, antes de seguir o nosso raciocínio aqui. Então, se você puder, abra mais uma vez a sua Bíblia aí, desta vez no livro de Deuteronômio, livro de Moisés, quinto livro da Bíblia, o livro da transição do povo de Israel do deserto para a terra de Canaã. Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. O povo de Deus está no limiar de entrar na terra prometida. Eles estão prestes a entrar na terra prometida. Aquela terra era uma terra que era habitada por pessoas que tinham outros deuses. Eles tinham passado 400 anos no Egito, que era uma nação idólatra. E agora estavam prestes a entrar em Canaã, que também era habitado por muitas nações idólatras. Então Moisés se dirige ao povo com a seguinte orientação. Deuteronômio 29:18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venosa e amarga. Não haja entre vós nem homem, nem mulher, nem tribo alguma que ouse se afastar do Senhor nosso Deus e que passe a adorar os deuses dessas nações que habitam na terra que vocês entrarão agora. Para que isso não leve vocês, para que isso não produza no coração de vocês raiz
venosa e amarga. Raiz de amargura. Raiz que cause náuseas em quem dela se alimenta depois que ela vier a gerar fruto. Cuidado, fiquem atentos, sejam diligentes, prestem atenção, fiquem extremamente antenados, para que nenhum de vocês se afaste, negligencie, se separe da graça de Deus, deixando que no seu coração haja raiz de amargura. Alguns acham, irmãos, de forma errada, que raiz de amargura tem a ver com quando alguém nos faz sofrer, quando alguém nos machuca, quando alguém nos despreza, quando alguém nos fere, e aí você não perdoa essa pessoa. Isso vai gerando no seu coração uma raiz de amargura, uma mágoa, e então você precisa liberar o perdão, você precisa perdoar e liberar o perdão para que algo ruim não esteja no seu coração. Bom, irmãos, isso não é mentira, isso tem muito de verdade nisso, mas as duas vezes que o texto fala sobre raiz de amargura na Bíblia são esses dois. E aqui não tem necessariamente a ver com alguém que feriu você, que machucou você, que te deixou triste, e que por causa disso a amargura surgiu no seu coração. A amargura a que o autor da carta aos Hebreus se refere, ela tem outra origem, irmãos. Ela tem origem no afastamento de Deus. Ela tem origem quando, por causa da circunstância, você se permite afastar-se de Deus. Você vai se ausentando da presença de Deus. Você vai se afastando do lugar onde Deus se manifesta, onde Deus age. E aí, com o passar do tempo, algumas pessoas chegam ao ponto de profanarem as coisas de Deus, já não acreditarem que as coisas de Deus sejam puras, santas e verdadeiras como elas realmente são. O distanciamento de Deus ele vai acontecendo gradativamente. E é o distanciamento de Deus que produz raiz de amargura. E se essa raiz de amargura não for podada, não for arrancada, ela produz frutos amargos. E esses frutos amargos envenenam a própria pessoa e ainda contamina outros que estão à sua volta. Sabe, eu tenho observado nesses dias difíceis que nós vivemos, algumas pessoas que, sem perceber, estão se afastando de Deus. E que, sem perceber, estão deixando raiz de amargura brotar nas suas vidas. E que, sem perceber, estão se tornando intolerantes com os outros. Estão se tornando individualistas, olhando apenas para si mesmo. E estão se tornando indiferentes à dor do outro. Que eu e você possamos estar atentos e ligados, para que no meu e no seu coração não se desenvolva essa raiz de amargura justificada pela dificuldade. Porque não é, irmãos, a dificuldade que afasta ninguém de Deus. Não é a dificuldade, a luta que nos tira da presença do Senhor. Muitas vezes a luta e a dificuldade apenas revela aquilo que de certa forma já estava no nosso coração. E por isso temos que ter cuidado. Por isso temos que ter cuidado para que a gente não esteja ainda influenciado por deuses antigos. Como muitos daqueles hebreus ainda estavam influenciados pelos deuses dos egípcios. Nós temos que ter cuidado para ver se nós não estamos sendo influenciados por deuses cananeus, porque alguns deles seriam, muito em breve, influenciados pelas divindades cananeias. Se deve se lembrar de quando Josué diz, olha, decidam hoje, definam hoje, decidam-se hoje, posicionem-se hoje. Se vocês vão continuar adorando os deuses egípcios, se vocês vão adorar aos deuses cananeus, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para mim e para minha família, isso não está em discussão. Nós já fizemos uma escolha.
Nós não serviremos aos deuses egípcios. Nós não serviremos aos deuses cananeus. Nós temos um compromisso com o Deus que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós serviremos ao Deus de Israel. É isso que nós faremos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos permitir que nenhuma raiz de amargura tome espaço no nosso coração. Então veja, meus irmãos, a raiz de amargura é produzida, brota, quando há um distanciamento de Deus, um distanciamento do Senhor. Não se permita distanciar-se do Senhor. Não troque a comunhão com Deus por qualquer outra coisa. Que você e eu continuemos buscando a palavra do Senhor. Vamos ouvir outras coisas, mas vamos ouvir especialmente aquilo que desperta e que promove e que fomenta a nossa fé no Senhor. Vamos ler muitas coisas, mas vamos ler principalmente aquilo que fortalece a nossa fé no Senhor. Vamos colocar diante dos nossos olhos muitas coisas, mas vamos colocar diante dos nossos olhos especialmente aquilo que nos leva a adorar e a clamar e a crer no Senhor. Porque é ao nos afastarmos das coisas do Senhor que o nosso coração fica sujeito, que a terra do nosso coração fica preparada para que brote nela raiz de amargura. E a raiz de amargura, eu vinha dizendo, nos torna profanos, levianos. A gente já não trata as coisas de Deus com o devido cuidado, com o devido carinho, com o devido temor. Que Deus tenha misericórdia de nós. O contexto desse versículo que nós lemos, do versículo 15. No 14, no anterior, Hebreus 12, 14, o autor diz aos irmãos o seguinte: irmãos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Cuidado para que a intolerância que tem sido tão comum nesses dias passe a fazer parte da sua vida também. Cuidado com a intolerância. Nós justificamos os sermos intolerantes com a situação, com as dificuldades, com as lutas, com as dores, com as perdas. Mas nem dificuldade, nem luta, nem dor, nem perda justifica eu ser uma pessoa intolerante. Deus não é intolerante comigo. Pelo contrário, Deus tem sido longânimo para comigo. Deus tem sido misericordioso para comigo. Deus tem sido bondoso para comigo. O Senhor tem sido longânimo comigo. Deus tem me perdoado tantas e seguidas vezes. Deus não tem levado em conta, muitas vezes, a minha rebeldia, a rebeldia do meu coração. O Senhor tem sido tolerante comigo. Eu tenho uma responsabilidade de também ser tolerante com os outros. Nem todo mundo pensa como você. Nem todo mundo gosta das mesmas coisas que você. Nem todo mundo tem a mesma visão de mundo que você. Então respeite a visão do outro. Respeite a opinião do outro. Se você gosta de azul, mas o outro gosta de amarelo, amém. É possível conviver, é possível nos amar, é possível nos respeitar, ainda que eu goste de azul e o outro goste de amarelo. Nós temos que desenvolver essa tolerância porque Deus nos fez a todos da mesma raiz. Todos temos a mesma estrutura. Todos pertencemos ao mesmo Deus. Todos viemos do mesmo Adão. Pouco importa, irmãos, as nossas diferenças, aquilo que nos une é maior. Se a pessoa não crê em Deus como você crê, seja tolerante com ela, um dia você também não cria. Se a pessoa prefere o partido A, B ou C, bom, é uma escolha dela. Ore por ela. Se você acha que ela está totalmente perdida no escuro, então ore por ela. Mas seja tolerante. Não deixe que o seu coração, ou que a sua visão de mundo, ou que as suas preferências, faça de você alguém intolerante. A intolerância, irmãos, é evidência de raiz de amargura surgindo no nosso coração.
A intolerância faz com que a gente peça fogo de Deus sobre a cabeça daqueles que pensam diferente de nós. A intolerância faz nós agirmos como pessoas que não amam, pessoas que desejam o mal dos outros. Como pode haver cristãos desejando o mal dos outros? Isso não tem a ver com o nosso Cristo, não tem a ver com o nosso Jesus. O nosso Jesus nunca nos ensinou a intolerância. Um dia se aproximaram de Jesus os discípulos, dizendo: Senhor, tem alguém aí pregando o Evangelho, mas eles não andam conosco, eles não caminham conosco, eles não nos seguem. E Jesus disse: deixa eles. Aquele que não é contra nós é por nós, deixa que eles sigam pregando. Uma vez Jesus foi proibido de pousar em Samaria, e os apóstolos chegam para Jesus e dizem: Senhor, quer que a gente peça que desça fogo do céu agora e consuma todos eles aqui? Nós queremos fazer como Elias, lembra? A gente quer pedir que Deus manda fogo agora e consuma essa cidade, consuma todos. E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para matar as pessoas, o Filho do Homem veio para salvar pessoas. Nós não somos daqueles que desejamos a morte de ninguém, nós somos daqueles que desejamos a vida de todos. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra quando a pessoa perece sem Jesus. Se Deus não se alegra, como é que nós podemos nos alegrar? Que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração, que a intolerância não tome conta das nossas vidas. Sejamos mais tolerantes. Eu sei que os dias são difíceis, eu sei que os dias são maus, eu sei que muitos têm tido perdas terríveis, eu sei que muitos estão sofrendo pressões enormes, mas ainda assim, arranque essa raiz de amargura que tem feito de você uma pessoa intolerante, intragável, amarga. Ninguém pode se aproximar de você porque há sempre uma crítica pronta, há sempre uma reclamação pronta, há sempre uma maldição pronta para sair dos seus lábios. Como é que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Como é que a mesma boca que louva a Deus pode amaldiçoar o homem que é a imagem e semelhança de Deus? Não faz sentido, não tem coerência nisso. Isso é coisa de gente intolerante, de cristão intolerante. E não pode ter na mesma frase essas duas palavras, cristão e intolerância. Isso não quer dizer que a gente tem que aplaudir as coisas erradas. Isso não quer dizer que nós devemos ser coniventes com as coisas erradas. Mas nós devemos sim nos posicionar e falar a verdade, mas a verdade tem que ser dita com amor. Deixa as pessoas. Se o outro escolher uma outra forma de viver, deixa ele. Ore por ele, clame a Deus por ele, mas não se torne intolerante. Não queira mudar ninguém à força, não queira mudar ninguém à marra. Não seja amargo, em nome do Senhor Jesus. O escritor aqui diz que os irmãos deviam ficar atentos e ser diligentes, ficar apercebidos, porque a dificuldade, a luta, a dor, a pressão do momento pode nos levar a nos tornar individualistas, pessoas que só pensam em si mesmo, que não notam o que está acontecendo à sua volta. Olha aí, irmãos, nós somos o povo da comunhão. O povo de Deus é o povo que entende o que é comunhão. Nós devemos saber, entender e praticar a comunhão. Não dá para que alguns estejam bem, enquanto outros estejam mal. Não dá para que alguns sejam abundantemente supridos, enquanto outros estão na escassez. Nós temos que aprender a olhar à nossa volta. Individualismo e indiferença andam muito juntos, não é? Difícil até separar uma coisa da outra. Mas o escritor aqui diz para os irmãos o seguinte: que ninguém seja faltoso. Que ninguém seja faltoso separando-se da graça. Que ninguém seja apanhado em falta, distanciando-se da graça. Não percebendo que você é um com o irmão, que você é um com o outro.
que a dificuldade do outro é a sua dificuldade, que a dor do outro é a sua dor. Que Deus nos ajude, irmãos, porque batalhas, lutas e sofrimentos algumas vezes une pessoas. Mas essas mesmas batalhas, lutas e sofrimentos, por outras vezes, afastam pessoas. E a dificuldade que nós estamos vivendo tem causado muita separação mesmo. Há um estudo que diz que nunca houve tanto divórcio no nosso país como tem acontecido nesse último ano. É a pressão, é a dificuldade, é a insegurança acerca do futuro, é a convivência forçada que tem levado muito à intolerância e ao individualismo. Eu sou mais importante que você. A minha necessidade é mais importante que a sua. A minha dor é maior que a sua. A minha situação é mais complicada que a sua. E nós vamos querendo que tudo seja para nós. Poxa, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém sabe das coisas que eu estou passando, ninguém se coloca no meu lugar. E nós vamos nos vitimizando. O outro também tem dificuldades. O outro também tem luta. O outro também tem sofrimento. E se nós bobearmos, irmãos, essa raiz de amargura vai surgindo no nosso coração. E nós vamos nos voltando só para nós. Só para a nossa dor, só para o nosso sofrimento ou para a nossa necessidade. O outro é problema do outro. Cada um desbiga para o seu lado. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Isso não é igreja. Isso não é sinônimo de cristianismo, isso não é sinônimo de vida com Cristo, melhor. A vida com Cristo sugere mais que isso. A vida com Cristo ordena uma comunhão, uma valorização do outro. A vida com Cristo ordena que eu tenha visão, percepção para o que está acontecendo com o outro ao meu lado, com o outro com o qual eu convivo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós não fiquemos cheios de nós mesmos, achando que o nosso jeito é o melhor, que a nossa dor é a mais doída, que aquilo que nós temos, que a nossa dificuldade é mais dificuldade que a dificuldade do outro, que a nossa dor é mais dolorida do que a dor do outro, que os nossos motivos são mais justificáveis do que os motivos do outro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque isso faz com que alguns se afastem da graça. Algumas pessoas já não conseguem mais conviver no meio do povo de Deus, porque, por mais incrível que possa parecer, o povo de Deus está se tornando intolerante. O povo de Deus está se tornando individualista. O povo de Deus está se tornando indiferente. Pouco importa o que está acontecendo com o outro, não é problema meu. Pouco importa a dor do outro, não é problema meu. E as pessoas estão se afastando. E é fácil para nós dizer assim, se afastou por quê? Já queria se afastar mesmo. Isso acontece, irmãos, é verdade. Mas alguns se afastam porque não há mais em nós esse espírito de comunhão, essa koinonia, esse desejo de estar juntos, de seguir juntos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a nossa força vem da nossa união, a nossa força vem do fato de nós assumirmos um compromisso de caminharmos juntos, de pertencermos um ao outro, de sermos família de verdade, de estar juntos de verdade. Que o Senhor nos ajude nisso, que o Senhor nos fortaleça nisso. Porque, sabe, quando eu vou me afastando, eu começo a justificar também a minha posição. E eu vou influenciando outros. Se a raiz de amargura for crescendo, ela começa a produzir fruto. E esse fruto é como erva daninha, ele vai se espalhando no meio da plantação. Alguns irmãos, nesse tempo de dor, têm permitido que no seu coração surja uma raiz de amargura.
não percebe que essa raiz de amargura está surgindo porque ele está se afastando de Deus. E quando ele se afasta de Deus, ele não tem paz com os homens, e muito menos santificação. Porque as suas obras são justificadas pelo momento que ele está vivendo, pela situação que o país se encontra, pela dor que ele está sentindo e o outro não. Já que ele está sentindo essa dor, ele se permite não ter paz com ninguém, e se permite não ter envolvimento nenhum com santificação. O jeito de vida, o estilo de vida, as escolhas que ele faz, ele acha que são justificadas pelo sofrimento dele e pela situação que ele está vivendo. Então, veja, as pessoas veem a dificuldade, ao invés de chegar a Deus, as pessoas se afastam de Deus, e ao se afastarem de Deus, elas começam a produzir uma raizinha de amargura no coração, porque a raiz de amargura vem do afastamento de Deus, onde Deus está presente, onde a palavra de Deus está presente, onde a adoração a Deus está presente, não há espaço para a raiz de amargura. Mas quando se afasta de Deus, a raiz de amargura vem, e com a raiz de amargura, que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, vem a intolerância, vem a falta de santidade. Por isso a fala do escritor: irmãos, segui a paz com todos, tenham paz com todos e tenham santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Irmãos, fiquem atentos, prestem atenção, sejam diligentes, porque por falta dessa diligência alguns estão se perdendo, abandonando, saindo da graça. Como diz aqui, separando-se da graça de Deus. Essa raiz brotando perturba. E por causa dessa raiz que brota e que perturba, muitos são contaminados. As pessoas estão te olhando. E hoje tem muito mais olhos sobre nós do que em qualquer outra época. Especialmente aqueles que são afeitos a redes sociais, que tudo coloca nas redes sociais, que tudo que sente externa por meio de redes sociais, e não percebem que estão influenciando outros. Não percebem que a sua amargura está sendo disseminada como erva daninha. E que isso, a erva daninha, ela tem uma função. Não é a erva daninha que mata as outras ervas, mas a erva daninha rouba os nutrientes. A erva daninha não permite que as outras ervas recebam o nutriente necessário para crescer e frutificar. Então elas roubam o bem das outras. Aquilo que serviria para alimentar outras é roubado por ervas daninhas. Os nutrientes que deveriam fazer as outras plantas crescerem são furtados pelas ervas daninhas. Sabe o que são ervas daninhas? É a nossa fala, muitas vezes, irresponsável. É o nosso jeito de cuidar das coisas de Deus, irresponsável. É a nossa profanação do sagrado. É a gente dar de ombros. É a gente não ligar para as coisas de Deus, para aquilo que Deus tem colocado na nossa mão e na nossa vida. O versículo 16, que é o seguinte aí. Dá como exemplo o Esaú. Quem não conhece a história de Esaú? Que chega faminto do campo e que percebe que o seu irmão está fazendo um ensopado e se aproxima do irmão e diz: me dá uma porção desse ensopado. E Jacó diz a ele: não, só se você me der a sua primogenitura. E qual é a fala de Esaú, irmãos? De que me serve a minha primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? Para que eu quero primogenitura? Eu estou perto de morrer de fome. Fica com a primogenitura e me dá o guisado aí, me dá o ensopado aí. Irmãos, ser primogênito era uma bênção. Havia promessa de Deus sobre a vida do primogênito. O primogênito receberia porção dobrada. O primogênito tinha liderança sobre os outros. O primogênito tinha a bênção de Deus sobre ele. Mas a fala de Esaú foi: do que me serve a minha primogenitura se eu estou morrendo de fome? Não era verdade que ele estava morrendo de fome. Era só ele entrar na tenda do pai, que tinha comida em abundância lá.
Aí ele dizia que estava cansado, eu estou cansado. Bom, o cansaço dele não justifica. Ele podia descansar. Ele não ia morrer de fome, irmãos. Mas, muitas vezes, a gente tem uma postura, a gente vai tendo uma postura de menosprezo, de desprezo das coisas de Deus. Como é que Jacó sabia que Esaú não estava nem aí para a primogenitura? Como é que Jacó toca nesse assunto assim de primeira? Ele já tinha ouvido, provavelmente, muito provavelmente, ele já tinha ouvido Esaú dizer: olha, não estou nem aí para esse negócio de Deus. Meu negócio é o meu braço, meu negócio é a minha caça, o que vale é a minha profissão. Eu me viro, eu me basto, eu dou conta de mim mesmo, eu saio e caço e pronto, e acabou. Eu sou o cara. E Jacó observava aquilo, e dizia: bom, esse cara não está valorizando a bênção de Deus na vida dele. E quando Jacó teve a oportunidade, disse: ó, me dá aí. Eu te dou o guisado, te dou o ensopado, você me dá a primogenitura. Esaú topou de primeira. Jacó já sabia que era fazer essa oferta e que Esaú ia topar. Esaú não valorizava a bênção de Deus sobre a vida dele. Isso é erva daninha, isso vai se espalhando. Sabe, uma raiz de amargura é ruim ao paladar, mas não mata ninguém. Mas quando isso começa a se espalhar, quando isso começa a se frutificar, isso contamina muita gente. A minha e a sua fala contamina muita gente. A minha e a sua postura contamina muita gente. As pessoas estão olhando para nós, para ver como é que nós estamos reagindo nesse processo todo de pandemia aí. Eles estão olhando para nós, irmãos. Eles estão aguardando para ver se a gente vai amaldiçoar como eles amaldiçoam. Eles estão observando para ver se a gente vai reclamar como todo mundo está reclamando. Eles estão observando para ver se nós vamos nos desesperar como todo mundo está se desesperando. Se eu me desesperar, eu não vou só prejudicar a mim, eu vou prejudicar todo mundo que está me observando. Outras pessoas vão se desesperar também. Se eu ficar amargo e começar a ser intolerante, e começar a ser individualista, e começar a não ligar para a dor do outro, eu vou influenciar muita gente e as outras pessoas vão passar a ser assim também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa é a exortação da palavra do Senhor para nós essa noite. Cuidado. Fique atento, preste atenção, seja diligente, busque no seu coração, se não está brotando aí nenhuma raiz de amargura. E a raiz de amargura se manifesta de muitas formas. Essas três eu queria deixar no seu coração hoje. Essas três eu queria deixar para você meditar essa noite. Busque no seu coração se não está havendo aí uma intolerância aberta, externada, direta. Todo mundo que discorda de você, você é intolerante, você briga. Você discute em redes sociais. Meu irmão, discutindo em rede social porque o outro pensa diferente, deixa o outro pensar diferente de você. Não é a sua discussão que vai mudar o pensamento dele. Ah, mas ele, como é que pode gostar de fulano? Como é que pode gostar de ciclano? Meu irmão, gosto é igual ao nariz, cada um tem um. Se ele gosta, deixa ele gostar. Clame a Deus por ele, ore a Deus por ele. Se você acha que ele está totalmente errado, ore a Deus. Deus está no controle. Deus preside sobre tudo. Deus pode mudar. Intolerância é evidência, é sinal de raiz de amargura brotando. Irmãos, procure no seu coração, você não está sendo individualista demais. É só o seu que importa. É só na sua vida que as coisas têm importância. É só em você que dói. Você ofende, maltrata, critica, está sempre pronto para criticar, para reclamar. Porque só o seu jeito que é o certo? Só a sua forma de enxergar a vida que é a correta? Será que você é mais certo que todo mundo? Todo mundo está errado e você está certo? Isso é individualismo, isso é evidência de raiz de amargura brotando. E raiz de amargura vem de distanciamento de Deus. Lembre-se de Deuteronômio 29, 18. Cuidado para não ser indiferente. O outro está caído aqui do seu lado, morrendo amigo aqui do seu lado, você não está nem aí. Que não é problema seu. É problema do governo, é problema da igreja, é problema do pastor, mas nunca é problema seu. Indiferença também é evidência de raiz de amargura. E raiz de amargura só brota em corações que estão distantes de Deus.
Voltando ao versículo inicial. Hebreus 12:15. Vou ler mais uma vez com você. Atentando, é assim que diz nossa versão. Atentando. Diligentemente. Preste atenção e preste muita atenção. Fica ligado e fica muito ligado. A coisa é séria. O risco é grande. O risco é para todos nós. Qual o risco? Que ninguém seja faltoso, menosprezando, afastando-se da graça de Deus. E que não haja alguma raiz de amargura que brotando. Veja, a raiz de amargura está lá. Ela vai brotar. Se ela não for arrancada, ela vai brotar. E a raiz de amargura brotando traz perturbação para a gente. A raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Presta atenção para ver se você não está perturbado. Não tem andado perturbado. Perturbado mesmo. Perturbação dá um medo, dá um pavor. Tem medo de tudo. De tudo e de todos. Tudo te apavora. Irmãos, não seja negligente. Não seja irresponsável. Mas, pelo amor de Deus, não anda com medo de tudo. Porque não dá. Tem gente que tem cristãos que está com medo de tudo. Gente, talvez isso seja evidência de distanciamento de Deus. De que as coisas de Deus não estão tendo lugar na sua vida. De que a notícia que é falada na televisão tem mais importância do que a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que a notícia que está na televisão está equivocada, está errada, é mentirosa. Estou nem entrando nesse prisma. Eu não estou nem falando daquilo que é mentira. Eu estou dizendo daquilo que é verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então, não fique com medo não, porque a sua vida está na mão de Deus. Eu repito, não seja irresponsável, não seja imprudente, vigia, mas não se perturbe. Porque a perturbação vem de raiz de amargura brotando. Entende? É a raiz de amargura quando brota que traz perturbação. Atenção, cuidado, responsabilidade, amém. Tudo isso é de Deus. Perturbação não é de Deus. Medo exacerbado, exagerado não é de Deus. Peça graça a Deus para viver confiante que sua vida está na mão do Senhor, a sua família está na mão do Senhor, a sua casa está na mão do Senhor. Nada acontece com aqueles que são do Senhor, sem a permissão de Deus. Especialmente se as pessoas estão sendo vigilantes e se estão sendo prudentes. Não se deixe perturbar por nada. Não se deixe perturbar pelas notícias do mundo. O mundo é perturbado por natureza. O mundo é amargo por natureza. O mundo é intolerante, individualista e indiferente por natureza. Nós não. A nós não é dado esse direito. Nós temos que influenciar e influenciar positivamente. Fale de Deus. Deus está no controle. Deus preside. A palavra do Senhor continua valendo. É pela voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Deus é poderoso. A palavra de Deus é poderosa. Nenhum tio dessa palavra cairá por terra. Deus continua no controle de todas as coisas. A minha vida está na mão de Deus. Eu pertenço a Deus, eu pertenço ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Isso não nos torna irresponsáveis, mas isso nos torna pessoas em paz. Nós temos paz no nosso Deus. Nós temos paz no nosso Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Deus abençoe você aí na sua casa. E o que eu quero pedir a você, porque Deus tocou meu coração, é que você vasculhe o seu coração. Examine o seu coração. Peça para Deus sondar, como diz o salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça. Senhor, sonda o meu coração. Se tem alguma coisa aí que, sabe, se tem raiz de amargura brotando, querendo brotar, em nome de Jesus, arranca, Pai. Tira do meu coração. Tira do meu coração. Não deixe que eu gaste energia discutindo questões loucas. Não deixe que eu me envolva em discussões que são estéreis, que não vão gerar fruto nenhum. Pai, não deixe que eu fique ensimesmado, olhando só para mim. Não deixe que eu continue minha vida sem perceber os que estão sofrendo ao meu redor. Faz de mim um cristão. Eu quero andar como Jesus.
Ele sempre enxergava quem estava com necessidade. Ele sempre enxergava quem estava com dificuldade. Ele não pensava só em si mesmo. Ele nos amou e nos amou até o fim. Ele não era intolerante. Quando alguém não queria segui-lo, ele simplesmente deixava que as pessoas fossem. E algumas vezes ele foi abandonado por muita gente. Foi abandonado por centenas e por milhares. E deixava as pessoas irem livremente. Se querem ir, sigam. Se querem ir de vontade própria, então vão embora. Eu começo de novo. Olhou para os apóstolos e disseram: vocês não querem ir também? Se quiserem ir, vão também, sem problema, a gente começa tudo de novo. Não forçava ninguém a nada, não force ninguém a nada. Ore, Deus é poderoso para agir na vida das pessoas. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Que o seu domingo seja de paz, que a sua noite de domingo seja uma noite abençoada, que a semana que se inicia seja uma semana de bênção, de boas notícias para a sua vida, de equilíbrio emocional, de renovo espiritual, mesmo nesse tempo difícil, que o Senhor nos ajude a nos aproximar dele. Ele disse: se vocês se achegarem a mim, eu também me achegarei a vós. Cuidado para não se afastar, porque é o afastamento de Deus que gera raiz de amargura. Se a raiz de amargura brotar, ela contamina muita gente. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar o culto dessa noite. Deus abençoe você, no seu lar, a sua família. Que, repito, que essa semana seja uma semana de boas notícias para você, de portas abertas. Eu sei que nós estamos vivendo aí, estaremos vivendo, a partir da próxima semana, um lockdown, um fechamento geral, mas o céu continua aberto. Deus continua abençoando. O Senhor continua fazendo milagre. O Senhor continua sentado no seu trono. E aqueles que se aproximam dele também receberão mais da sua presença. É essa a fala do Senhor: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Mesmo nesse tempo de dificuldade, chegue-se a Deus e Deus se chegará a você. E Deus pode fazer desse tempo, que é um tempo de dificuldade e de dor, Ele pode fazer o melhor tempo da sua vida em relação a relacionamento com Ele, a intimidade com Ele. Deus é poderoso e é capaz de fazer isso, e é isso que nós vamos orar em nome de Jesus. Por favor, feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, e vamos orar ao Senhor e encerrar o culto dessa noite. Pai, em nome de Jesus, oramos agradecidos pela oportunidade de estar na sua presença, de poder falar com o Senhor e saber que nada, que ninguém, que barreira alguma pode impedir que a nossa oração chegue até diante do seu trono. Meu Deus, em nome de Jesus, o sangue de Jesus foi derramado para que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para que meus irmãos pudéssemos entrar na sua presença com ousadia. E é isso que fazemos essa noite, Pai. Entramos em sua presença com ousadia, não fiados em nós, na nossa justiça, mas lembrando que o sangue de Jesus foi derramado, que o corpo dele foi partido, nos abrindo um novo e vivo caminho. Na sua presença estamos, Pai, e a sua presença arranca de nós, tira de nós toda a raiz de amargura. Louvado seja o seu nome. No meu coração, não. Na minha família, não. No meio do meu povo, não. Senhor, nós não queremos que haja nenhuma raiz de amargura em nosso coração, porque entendemos que a raiz de amargura vem do distanciamento do Senhor. E nós, Pai, conquanto distante fisicamente uns dos outros, estamos juntos no mesmo Espírito. E todos, ó Pai, buscamos ao Senhor e adoramos o seu nome. E reconhecemos que a sua palavra é a verdade, que a sua voz é poderosa e que em ti nós estamos firmados. Para a honra, glória e louvor do Senhor é que oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e até que Ele venha nos buscar. Que essa semana seja uma semana de bênção, de relacionamento com Deus, de paz e de gozo no Espírito Santo para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até quarta-feira no nosso culto de oração, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus. Tu és o mesmo para sempre.
choro dura